Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, me denomino PS. Meu canal se chama Protesto. Meu canal existe desde 2017, né, pessoal? Assim, por quê, né? Assim, eu criei esse canal em 2017 porque depois que eu perdi um irmão assassinado, né, em 2008, né, o assassino tinha idade para ser filho do meu irmão, né? Ou seja, ele matou meu irmão. Simplesmente ligaram para a casa do meu irmão. Eu estava no trabalho, eu trabalhava em mercado, e simplesmente alguém ligou para o celular do meu irmão, né? Segundo informações que eu tive, esse sujeito aí, que tinha idade para ser filho do meu irmão, ele ia matar uma pessoa, um jovem da mesma idade, estava envolvido na mesma coisa que ele estava envolvido, segundo falaram para mim, né? Que quando isso aconteceu, eu estava no meu trabalho, né? E eu soube assim, quase que por acaso, né? O que aconteceu com meu irmão. Gente, desculpa tá ajeitando a máscara. Essa máscara é muito desconfortável, né? Ela é muito desconfortável. Então, eu comprei algumas delas, né? Mas assim, é muito desconfortável. É tão desconfortável que eu estou pensando em abolir as máscaras. Ou seja, não usar mais máscaras e passar a usar pelo menos um boné. Então eu não quero botar minha cara feia, né? Você não merece entrar no meu canal e ver um vídeo, né, de um cara feio, entendeu? Um cara feio, então eu tento pelo menos botar um bonezinho, pelo menos para tentar parecer bonito. Então, gente, como eu estava dizendo, eu criei meu canal em 2017, né? Bem antes da pandemia, entendeu? Da pandemia de Covid, entendeu? É porque tem um tal de robozinho aí, pessoal, né? Os youtubers, né? Todos que tem canal no YouTube chama essa figura. Eu não sei o que é o algoritmo do YouTube. Acho que é o que é o algoritmo do YouTube? É um robô, entendeu? Porque sinceramente, mano, assim, esse algoritmo me deu 90 dias de advertência. Ou seja, até novembro, até perto de dezembro, eu tô sob advertência de 90 dias. Ou seja, se eu postar alguma coisa, né, que não agradar ao YouTube, eles vão lá e cancelam, né? Como cancelaram o canal do Bruno Didio, né? Do Social Arts, né? Bruno Didio, que falava sobre a Red Pill. Assim, desculpa, YouTube, mas porra, desculpa, você xingou. Aí, tá vendo? O algoritmo vai me bloquear meu canal porque eu falei porra. Ou seja, cara, vamos ser sinceros. Infelizmente, cara, parece que a gente tá vivendo debaixo de uma ditadura, ok? A gente não pode falar nada. A gente não pode falar. Aí, pô, quer dizer, né? Não, meu irmão foi vítima de homicídio, né? Quer dizer, cara, eu cresci na ditadura militar, mas nunca vi a ditadura da comunicação, ok? Da comunicação pelas redes sociais, né? Quer dizer que até o YouTube tá com medo de deixar algumas palavras. Entendeu, gente? Então, assim, aí você entra no meu canal, vê alguns vídeos, né, da direita, né? Por exemplo, né, defendendo o Bolsonaro. Entendeu? Não, vamos me chamar de bolsominion, né? Eu já pareço minion, né? Com essa máscara. Então, vamos dizer, você é bolsominion. Vai, toma aí. Pá, mais 90 dias. YouTube, o que tá acontecendo, cara? Que os youtubers estão com medo até de falar, cara. Isso não é ditadura sobre a comunicação? Desculpa, cara, tá? Assim, quem vê meu vídeo, então eu não tenho medo do algoritmo, esse tal de algoritmo, não sei nem o que é, mano. Eu não sei se é robô, eu não sei se é uma pessoa que caça vacilo de youtubers, de pessoas que fazem vídeo pro YouTube, ok? É o seguinte, cara, por que vocês não fecham logo o meu canal? Fecha logo, porra! Vocês estão me proibindo de falar o que eu quero falar! Isso é liberdade de expressão! Então, se eu não tiver liberdade de expressão no meu canal, então é melhor vocês me excluírem, cara. Desculpa, cara. Você que me ouve, tá? Por exemplo, o assunto que eu vou falar agora. Você vai ver, você que está vendo pela primeira, segunda, terceira vez, você vai julgar
Se o que eu falo aqui é errado, se meu canal sair do ar, você já sabe que é ditadura não velada. Tá? Na verdade, desculpa, ditadura velada, sabe? Ditadura velada é aquela ditadura que você não vê, mas você recebe as consequências, cara. Você recebe as consequências, você sente a consequência. Então é isso aí, tá, YouTube? Então eu vou botar esse vídeo aqui, tá? Não me interessa, mano, o que é algoritmo, não me interessa. Aí você vai perguntar, poxa, Pedro, você tá nervoso? Porque eu tô nervoso, meu irmão, porque meu vídeo não tô alcançando, eu tenho mais de 400 inscritos, e meus vídeos não estão sendo entregues para os meus mais de 400 inscritos, tá? Se for 10 é muito. Então isso não é perseguição política? Política principalmente, YouTube, tá? Eu tô muito revoltado com vocês, cara. Tá, eu não vou mascarar aqui. Mas o YouTube me ajudou. Vocês me ajudaram. Mas agora estão me prejudicando, pô. Agora, teve um cara aí que falou mal daquele cara lá dos Estados Unidos que levou um tiro e tem gente fazendo piadinha, botando vídeos e vocês não barram esses caras. Então não tem partidarismo. Desculpa, cara. Eu não tenho medo de... Tá, não vou xingar, não. Eu não vou xingar por respeito às pessoas de família que assistem meus vídeos, tá? Por essas 400 pessoas, eu não vou xingar aqui, não. Gente, eu tô ouvindo falar sobre o assunto aí. Assim, homarada de plantão. Homarada de plantão, pai de família, mãe de família, essa pode ser a última vez que você vai estar vendo meu vídeo, ok? Porque eu estou sob advertência de 90 dias, ok? Então, assim, para quem não me conhece, me denomina PS, meu canal se chama Protesto. Amigo Bob... Um beijo no teu coração, amiga Grazi, que espalhou para todo mundo o meu trabalho. Esse aqui é o APS, é o nosso colega de trabalho. Ela espalhou lá, mano. Agora, todo mundo viu minha cara feia, né? Se meu canal, gente, se meu canal não sair do ar pela perseguição, tá? Vocês vão me ver não de máscara, porque eu comprei um monte de máscara aí que nem usei. Mas, pô, eu tenho que mostrar minha cara também. Tem muitas pessoas inscritos que reclamaram que eu uso máscara. Então, por atendimento a vocês, eu pretendo, se meu canal ainda existir, botar um boné. Mas se amanhã o YouTube, você não vê mais vídeo meu no YouTube, é porque o YouTube cortou minha cabeça. Ok? Eu não sei se para agradar esse governo de esquerda aí, esse governo lulista aí, tá? Mas vamos para o que interessa. Eu estou trazendo um vídeo aqui. Muitas vezes, camarada, homem de plantão, muitas vezes você casa com uma mulher, né? Aí tem gente que fala assim, não, essa mulher é chata. Não, aí o homem muitas vezes não entende a mulher que ele tem em casa. Você está entendendo? Muitas vezes tua esposa foi vítima de coisas quando ela era criança, que ela não quis contar para você. Que ela não quer contar para você, porque de repente você não vai saber. Ela tem medo de você não saber receber aquela experiência ruim que ela teve na infância dela, tá? Então, primeiro, eu vou botar um vídeo aí de uma mulher que sofreu abuso quando era criança do padrasto dela, ok? Entendeu? Algoritmo, eu falei abuso, entendeu? Já que tem gente grande, pessoal, quando eu posto meu vídeo, eu não mando para criança, eu não distribuo meus vídeos para criança. Embora eu pareça o Zé Gotinha, né? Que gracinha, ele tem mais. Mas eu mando meu vídeo para adultos acima de 18 anos. Eu sigo toda a exigência do YouTube, eu sigo, cara. Eu mando meu vídeo para maiores de 18 anos. E o YouTube tá me apertando, me perseguindo. Então, YouTube, é melhor, tá? Se eu sou uma pedra no sapato, se livra logo de mim, cara. Ok? Então, gente, é isso aí. Vocês vão ver a narrativa, né? O relato de uma mulher de mais de 30 anos, já uma mulher casada, mãe de filhos. Não sei se vou mostrar a imagem dela para preservar, né? Mas vocês vão ver o relato dela. E depois eu vou botar uma reportagem de um padrasto que aproveitava que a mãe da enteada saía para trabalhar e ficava passando a mão na enteada. O que eu acho nojento, porque eu já fui padrasto e sempre respeitei minha enteada. Meus vizinhos aqui conheceram ela, era uma menina de corpo escultural. Tá, eu morei um ano com a mãe dela eu morei um ano, mas eu tinha na minha mente o seguinte, meu negócio é com a mãe, meu negócio não é com a filha. Eu botava isso, muitas vezes a mãe saía para resolver coisa na rua, eu ficava dentro da minha casa e minha enteada ia para a cozinha e voltava para o quarto, sim, botava um short curtinho, que você sabe que adolescente gosta de usar short curto, mas eu tinha na minha mente, meu negócio não é com a minha enteada, meu negócio é com a mãe dela.
Tá entendendo? Então eu respeitei aquela menina até o último dia dela, então ela ficou aqui em casa. Então é isso aí, tá? Meu recado do YouTube, você entendeu meu recado? Gente, me perdoa. Vocês vão ver aí, né, o relato aí dessa senhora, já é mãe de família casada, mas sofreu essa violência que geralmente esse covarde, quando faz isso, ele ameaça a criança, né? Que ele acha que a criança, tadinha, né? Ah, a criança tem medo de tudo. Agora, um verdadeiro monstro, muitas vezes, ele é de carne e osso e muitas vezes é um vizinho, muitas vezes, sabe, é um amigo da família, muitas vezes é um parente, é um tio, sabe, é um primo, tá? Então é isso aí, tá, gente? E depois vem a reportagem aí. Se você não vê mais meu vídeo no YouTube, é porque o YouTube cortou minha cabeça. Valeu, tamo junto. E é isso aí. Muito obrigado. Queria só mandar um abraço, amigo Bob. Bob, vulgo Outward, não sei se você é autor do Bob, mas você mora no meu coração. Grazi, muito obrigado por falar pro pessoal aí quem é o APS. Que eu ganhei mais inscrito, né? Embora não sei se vai servir de alguma coisa. Beijo no coração de vocês. Tamo junto aí. Na passada, como que foi o início disso tudo? O início foi quando eu achei estranho o que ele estava fazendo no tocar dele. E quando eu ia tomar banho, que ele me olhava pelo banheiro, né, pela fechadura. E eu comecei a prestar atenção e observar que ele estava me olhando. Com 7, 8 anos. Você sabe mais ou menos a idade que ele tinha nessa época? Não lembro mais. Acho que por volta de uns seus 30 e poucos anos também. Tá. E eu via, quando eu tomava banho, eu comecei a prestar atenção que tinha alguém me observando. E quando eu olhava pela fechadura, era ele. E eu gritava, falava para ele: você está me olhando no banheiro, eu vou contar para minha mãe. Eu ameaçava, eu falava. Eu colocava medo nele, né? Para que ele parasse. Então, até o momento, eu não relatava para ela, eu não contava. Eu queria ter a certeza daquilo que eu estava vendo mesmo, que era tão real, né? Porque tão criança. Sim. E eu tomando banho, ele me olhando pela fechadura. Quando eu entrava, porque era uma casa de 4 cozinhas. Quando eu ia para o quarto, ele entrava para me trocar de roupa. Eu pedia para ele sair, ele não saía. Era uma casa pequena. Era uma casa pequena, de 2 cômodos. Entendi. Até eu tomar coragem, meu volta de 8 anos, 9 anos, eu contei para ela que ele ficava me olhando na hora que eu tomar banho. Até aí ele só ficava te olhando. Isso. Começou Entendi. assim, só no olhar. Só no olhar. O toque dele também era diferente, quando ele me abraçava. Era um sentimento diferente, eu sentia isso. Então, aí já dava... Você já via a pessoa alimentando a vontade, né? Exato. Você vê que começa pequeno e se você vai deixando o negócio crescer, infelizmente, uma hora vai acontecer algo pior, né? Exato. E você, inclusive, demorou um pouquinho até para... Era por 8, 9 anos. falar, Nós vamos tendo... né? Foi quando eu vi que não era normal o que estava acontecendo e eu falei para ela, mãe, quando a senhora sai para trabalhar, quando eu vou tomar banho, ele me olha nas fechaduras. Ele vai até o quarto para me ver, né, nua. Então eu não tive um retorno, né? A sua mãe... Ela ficava em silêncio. Ela não falava nada. Ela ficava em silêncio. E aí continua acontecendo, né? Dessa forma, assim, ele chegando, olhando pela fechadura, até começar a aumentar. Eu dormindo, ele ia até a minha cama para tocar em mim. Eu peguei uma vez, eu tenho uma memória que eu lembro que ela falou, ela viu ele ir até minha cama me tocar e voltar correndo para a cama, porque era no mesmo quarto. A gente dormia em beliche e eles dormiam na cama de casal. Então ele passava da cama para beliche, então ele tocava e voltava correndo. E eu acordei, escutando ela falar: o que você está fazendo? Meu Deus. O que você está fazendo aí? E ele disfarçar e não estou fazendo nada. Mas ele estava me tocando. Eu tinha essa consciência que ele estava me tocando. Você acha que a sua mãe não acreditava em você? Pode ser que sim.
porque ela ficava muito em silêncio, ela não falava nada para mim quando eu falava. Você achava que ela não se importava? Porque eu estava falando para ela que ele estava me olhando na fechadura quando eu ia tomar banho, quando eu estava nua. E quando, inclusive, ela chegou a ver ele passar a mão em mim de madrugada. Então eu vi que não estava tendo uma proteção Sim. da parte da minha mãe. E isso começou a ser constante, o abuso, né? Começou a chegar, crescendo cada vez mais, ele olhando cada vez mais, ele continuando, aumentando cada vez mais, ele me olhando quando a gente ia dormir, me tocar na cama e voltar correndo. Isso começou a ser constante, muito constante. Entendi. Tudo começou a ser muito constante. O tocar, me olhar no banheiro pela É porque fechadura. ele viu que ninguém estava impedindo ele ali, né? Então ele foi alimentando aquela vontade, aquele pecado. O inimigo foi cada vez mais alimentando aquilo nele. E ele foi vendo liberdade e foi crescendo, né? Exato. Se não tiver ninguém para frear, ele vai indo para coisas piores, infelizmente, né? E como não teve, Como não teve, sim. foi cada vez A gente pior. fala assim, mas numa época atrás era muito comum os pais não se importarem com isso, se importarem com isso, não conversarem com seus filhos sobre o abuso, como agir. Se alguém tocar em você assim, você tem que falar. Não havia um diálogo com os filhos acerca desse assunto de abuso. Hoje não, hoje já é mais, hoje se tem mais conscientização por parte dos pais, né? Sim, é exato, é isso mesmo. E por isso não ter acontecido naquela época de ela observar, né, ter um olhar sobre a filha dela que estava passando, isso se tornou cada vez mais constante e até coisas piores aconteceram devido ao abuso. Ele se tornou cada vez pior. Entendi. Na minha infância. E daí isso daí já feriu você? Muito. Já avançou demais. Muito ele avançou muito. Ele avançou tanto com o abuso que eu totalmente perdi a confiança de contar para ela, porque eu já estava cansada de contar para ela o que estava acontecendo. Eu não tive a proteção dela na época. Eu não tive a proteção. Então, o que veio na minha mente é eu cuidar de mim, eu mesmo sozinha me defender. Porque ela já estava vendo já. E isso não fez que ela me protegesse. Então, eu tive que me virar sozinha para me defender. Então, eu fui uma criança que eu precisei me defender sozinha. Até o meu irmão alcançar uma certa idade, porque por ele ser muito violento, ele batia muito no meu irmão. Lá em casa não ficava um cabo de vassoura, não ficava uma vassoura. Ele quebrava todas as costas do meu irmão. Meu Deus do céu. Eu tenho, assim, na memória de o meu irmão ser muito espancado por ele. Muito. E isso se tornou tão constante porque eu comecei a entender que o espancamento que ele tinha, que ele espancava meu irmão, era para manter meu irmão fora de casa. No quintal, na rua. Por quê? Porque o abuso, ele começou a ser constante. Muito dentro de casa. O meu padrasto, ele começou a ser tão frequente de ser diário. Todos os dias o abuso. Meu Deus, diário? Diário. Todos os dias, enquanto minha mãe estava trabalhando. Ainda que ele trabalhasse, ou se ele entrasse mais cedo ou mais tarde, acontecia o abuso. Era todos os dias o abuso. Virou um vício, então. Virou um vício. Um vício dele. Um vício dele, exatamente. Meu Deus. Isso eu tenho muito fixo na mente, que de tanto que o meu irmão, que eu acredito que hoje o meu irmão ele não tem essa noção, tanto que ele foi espancado, mas para o meu padrasto manter ele fora de casa. E esses abusos eram sempre você e ele sozinho, dentro da casa? Sempre. O do meio e o caçula, né, que é o pai dele, ele dava um jeito de oferecer as doces, as coisas para ele, de deixar ele dispersos, né? Vendo televisão, desenho. Eu tenho isso em mente, em memória também.
que enquanto ele me abusava na cama da minha mãe e os meus irmãos estavam na beliche, os pequenininhos, porque o mais velho, ele estava na rua ou estava na escola, então ele dava um jeito os horários ser diferente. Ele sempre fazia esse horário diferente. Nossa. Então eu acredito, eu com meu irmão mais velho, ele nunca pegou uma situação assim. Enquanto isso, ele era agressivo com a sua mãe, Isso. batia nos seus irmãos, te abusava. Ele me abusava, ele era agressivo com o próprio filho dele. que é o E a pequeno. reação da sua mãe nesse momento? A minha mãe, ela sempre... Sabe deixar ele? Olha, a minha mãe, ela sempre apanhou calada. Ela sempre aceitou o xingamento calada. Uma vez, eu tenho em mente que ele pegou um cinto de calça. E da forma estava sentado minha mãe, eu e meu irmão, ele foi dando de cinta nas pernas da gente. Nossa, meu Deus. Então, pela minha mãe, por mim e pelo meu irmão. Então, ficou um vergão bem forte na perna do meu irmão, do meio, né? Eu tenho isso em mente, eu não sei se ele vai lembrar disso. Mas eu tenho isso. Aquele sentimento me dava um ódio tão grande dele, do que ele estava fazendo com a minha mãe, estava fazendo comigo, com meu irmão, mas me dava um ódio tão grande. Porque tudo dele era muito na agressividade. Ele quebrava tudo dentro de casa. A polícia ia muito constante em casa. Ou era o meu irmão que chamava, até eu aprender a chamar também a polícia para ele. Porque minha mãe, ela não tinha reação. Acho que a dependência dela era tão grande por ele. Você acha que a dependência era assim, que era financeira? Ou era... Eu acredito financeiro, emocional também. Ela não tinha uma estrutura, nunca teve, né? Pelo pai dela, que ela perdeu a mãe muito cedo. Então a dependência dela foi tão grande por ele que ela não conseguiu ver a gravidade que estava acontecendo dentro de casa. Tanto com ela, como também com... Você acha que seria uma filhos. coisa assim, eu fico imaginando assim, eu penso, se eu deixar a situação vai piorar, eu vou... Porque vocês tinham vários, era você e mais outros três, e mais né? 3 irmãos, né? Só a segunda? Você acha que ela tinha medo de deixar ele e não ter como sustentar a família? Também. 4 filhos. Isso também, teria isso também? E ainda mais naquela época, né? A separação, né, era um preconceito, né? Verdade, era na Naquela era década de 80. Meu Deus, fala assim, separação naquela época. 4 filhos. Com 4 filhos, meu Deus. Isso, né? Não Quem que tinha te como, né? te aceitar Não, isso com é 4 verdade. filhos, Realmente, essa época era difícil. Quem é que vai te aceitar com 4 filhos? Então, ela ficou naquele emocional. E ele coagia muito o emocional dela. Nos palavrões, xingando ela. Então, ela ficou na dependência emocional. Entendi. E como que era o relacionamento seu com a sua mãe? Era bom. Era bom? Era bom. Vocês conversavam Sim, bem porque, bastante? porque como meu pai ele saiu muito cedo de casa, eu fiquei muito próxima da minha mãe. Eu era muito apegada. Mas eu acredito que eu era também apegada pela falta do meu pai. E porque como ele começou a abusar de mim, eu queria ficar sempre perto dela para ela perceber o tanto que eu precisava dela. Tanto da carência que eu tinha por ela. Então eu grudava muito nela mesmo. Muito, muito. Ficava bem perto dela. Então, por quê? Para que ela percebesse que eu preciso dela, eu precisava dela naquele momento. Então, eu até o momento como criança, eu via minha mãe assim, de um grito, mãe, eu preciso da senhora, eu preciso de você, eu preciso da sua proteção. Você amava, né? Ficar perto Exatamente. dela por causa disso, né? Até se tornar depois ao contrário, né? Entendi. Então, mas você contou pra mim que a sua mãe, a sua família era do candomblé. Sim, eles são. Ainda são. Ainda são. Ainda são do candomblé. Você tinha alguma relação com o candomblé? Você frequentava o candomblé? Como que era a tua relação nessa religião, nessa época? Na época que eu frequentava o candomblé, é quando minha mãe levava a gente pro terreiro, né? Então, teve fases na vida que minha mãe, ela chegou, tem um término com o meu padrasto, e ela resolveu ir morar na Bahia e levar os filhos. Quando a gente retornou, a gente precisou ficar morando numa casa de uma tia, e era dentro do terreiro. Então, a gente dormia no terreiro. Eu tenho na mente memórias que a gente tinha que esperar acabar
a festa no terreiro para depois limpar o barracão para dormir no terreiro. Meu Que eles falam Deus. barracão. Era no terreiro. Era no terreiro. Jesus. Então eu via muitas vezes. Então realmente vocês moravam no terreno Sim. do... Ficamos um tempo, porque ela não tinha, porque voltou de São Paulo, vendeu tudo, foi para Bahia. Voltou para São Paulo, ela não tinha para onde ir com os filhos, né? E o meu padrasto também estava junto. Porque depois ele foi procurar a gente na Bahia. E eu acredito que quando ele foi procurar, não foi porque ele amava. É por causa da Regina, né? Ele foi atrás de mim. Meu Deus. Então eu acredito que ele começou a gostar de forma diferente. Não via como filha, mas como uma mulher. Como mulher. Meu Porque lá Deus. também, na Bahia, ele continuou lá. Quando chegou. Com abuso. Na Bahia também. Aí minha mãe retornou para cá. A gente foi morar por um tempo num barracão, na casa da minha tia. A gente dormia nesse barracão no terreiro. Até estruturar tudo Você se novamente. sentia culpada? Eu já me senti. Eu me sentia culpada na infância porque eu queria poder fazer mais para me defender e eu não conseguia. Por tão pouca idade. Então teve um tempo que eu comecei a sentir ódio de mim mesmo. Mais de mim do que dela, porque ela já não estava tendo a proteção, ela já não estava me protegendo e eu não conseguia me proteger mais do que eu podia. Porque ele é um homem, eu uma criança, né? E eu comecei a entrar luta corporal com ele também. Depois de uma certa idade, de tanto abuso, tão cansada do abuso, que eu comecei a lutar com ele luta corporal. E aí piorou mais ainda. Ele já era agressivo, ele ficou um monstro dentro de casa comigo, um monstro. Literalmente um monstro. Porque eu chegava e falava para ele, eu vou para cima de você. Se você tentar alguma coisa, ele tentava e a gente estava em luta corporal. Dentro de casa, sempre sozinhos, sempre. Gente, e você nunca pensou em fugir, ir embora? Assim? Sim. Já pensei em criança em fugir, de sair de casa, mas não sabia para onde. Eu nunca pensei em procurar meu pai, porque meu pai já tinha assumido uma outra família. Não ia resolver. Até porque meu pai ele começou a frequentar, nos visitar. Só que eu já criança, eu pensava, ele vem nos visitar, os filhos, eu e meu irmão, só que ele vai embora. E ele indo embora, ele não vai me defender. E o meu padrasto sempre falava para mim nunca contar para ninguém. Então eu já tinha na minha mente, como criança, como ele já tinha uma outra família, o que ele ia fazer? Ele não ia me tirar daquela situação. Eu, como criança, pensava assim. Ele não ia me ajudar. Porque ele já tinha uma outra família, ele já tinha filhos com uma outra família. Então eu não contava para ele, eu contava para minha mãe. Então minha mãe, ela era o meu porta-voz ali para me ajudar. Até o momento eu pensava, né, para ela me ajudar. Mas não foi isso que aconteceu. Eu me virei sozinha na infância. Mesmo sendo abusada, mesmo sendo espancada, mesmo tive que aprender a fazer as coisas dentro de casa na violência. E depois ele chegou num ponto do abuso que ele abusava de mim, depois eu tinha que preparar, esquentar a comida para ele. Misericórdia, céu. Fazer a marmita para ele trabalhar. Arrumar a cama depois do abuso. Oh, meu Deus. E a cama tinha que estar impecável, bem arrumada, depois do abuso. Porque ele falava. Isso você criança. Criança. Gente. E naquele tempo, o fogão ele não era automático. Era de isqueiro. E a luta para mim acender, que eu tinha medo que era de acender o fogão para esquentar a comida. E ele dava um tempo para mim. Eu vou até o banheiro, vou me arrumar. Quando eu voltar, eu quero já esteja essa comida quente. E eu não conseguia. E ficava tremendo. E pedia para Deus me ajudar para acender aquele fogão com isqueiro, para esquentar aquela comida, para colocar o prato dele nova, com apenas 8, 9, 10, 11 anos de idade. Depois de um abuso. Depois ele mandava tomar banho. Depois ele mandava esquentar comida, arrumar a cama. Isso tudo chorando. Eu fazia, chorando. Ah, meu Deus. Chorando. Nossa, me dá um troço esse testemunho aqui.
Misericórdia. chorando. Gente, mas... Meu Deus, mas daí... ele te achava, ele achava que você era a esposa A dele? esposa dele. Meu mulher Deus dele. do céu. Exatamente. Será que ele não era narcisista, esse indivíduo aí? Olha, eu não sei. O que eu sei que ele tinha, que eu tinha comentado, ele tinha uma arma dentro de casa, ele tinha facão dentro de casa, ele já matou uma pessoa, ele já tirou vida de uma pessoa. Então pensa o medo que eu tinha dele. Se ele chegou a tirar a vida de uma pessoa, o que ele poderia fazer comigo, com a minha mãe, com os meus irmãos? Ele não estava ali por amor na nossa casa. Ele não estava por amor. Se ele tivesse por amor, ele não teria cometido um assassinato. Ele chegou a fazer isso, ele chegou a ficar preso. Então ele era realmente um monstro. Meu Deus. E quando ele foi preso, eu fiquei muito feliz. Porque eu fiquei feliz porque agora Então, eita, peraí. Ele foi preso, mas Ele como foi que foi preso. isso? ele foi preso porque numa certa madrugada ele chegou em casa, ele trabalhava como cobrador de ônibus e ele entrou dentro de casa falando que tinha matado uma pessoa que precisaria fugir. Que tinha acabado de matar uma pessoa e fugiu. E fugiu. Matou uma pessoa Matou uma pessoa e fugiu, foi embora. naquela mesma época. Exatamente. Ele foi embora de madrugada, ele foi embora, ele sumiu. E do quarto eu escutei ele falar isso, que ele estava indo embora. E eu já como criança, por volta de 8, 9 anos, eu fiquei feliz. Porque na minha mente eu falei, eu estou livre, ele não vai tocar mais em mim, ele não vai mais abusar de mim, ele vai embora. Hum. E ele ficou por um bom tempo, ele sumiu por um bom tempo. Então foi o tempo mais feliz da minha vida, sabendo que ele tinha ido embora. Então na minha cabeça eu falei, não volta mais, ele não vai voltar. Até que depois ele foi preso, né? Mas aí ele voltou. Ele Saiu da prisão. Ele saiu da prisão. E eu tenho uma lembrança também que quando ele estava na prisão, que ali na cadeia não é lugar de criança ir. E minha mãe me levou. Olha, são quatro filhos. Ela não levou o filho dele, ela levou eu. E até hoje eu não entendi isso. Ela me levou para fazer visita para ele na cadeia. Para fazer visita. Então eu visitei uma cadeia. Eu conheci. E você não queria ir? Não. Eu Meu conheci Deus a do céu. cadeia. É um lugar horrível, tenebroso, é horrível, horrível, horrível. Nossa. A forma como Não, que sim, imagina. fazer a vistoria em mulheres para chegar até a cela. E eu não era filha dele. Ainda tinha isso ainda, né? Essa Isso. vistoria. É uma, Misericórdia. a gente passa muita vergonha na vistoria. É muita humilhação na vistoria. E aí eu fui visitar ele. Minha mãe me levou junto com ela. Aí levou cigarro, levou as coisas para ele, para visitar. Bom, mas aí ele foi preso, foi solto Foi solto. e voltou pra casa. Minha mãe E aceitou ele vocês? de volta. Aceitou de Ela volta? aceitou ele de volta. Mesmo ele tendo matado uma Mesmo pessoa. ele ter matado. Ela aceitou ele de volta. Ai, meu Deus. Isso é dependência emocional, né? Gente. Isso é uma dependência emocional muito grande. Ela aceitou ele de volta. Eu não sei para quê ela E aceitou. os abusos continuaram? Voltou tudo novamente. Voltou tudo de novo. Tudo de novo. Meu O Deus. pouco de paz que eu tive quando ele estava preso, quando ele saiu, ela aceitou ele de volta, voltou tudo novamente. Em dobro. Pior. 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 Porque comecei a crescer, eu consegui mais entender que eu precisaria me proteger. Foi quando ele começou a ser mais violento comigo. Mais violento. Ele batia muito na minha cabeça. Ele pegava pelo meu pescoço para me estrangular. Meu Deus, e não tinha ninguém que socorresse vocês ali? Nada, nada? Não. Nossa, meu Deus. Que é impensável um negócio desse, né? Exatamente. Hoje. Hoje em dia é impensável. A gente fica indignado com Exato. isso. E eu queria entender por que ela aceitou ele de volta. Eu ia sofrer tudo novamente, tudo de novo eu ia sofrer.
Porque ainda se ele tivesse pedido perdão para ela, de alguma forma, Mas a sua mãe sabia só das agressões que ela via. ela, O abuso você não falava, né? ela sabia das agressões, ela sabia porque ela via também do abuso quando ele me olhava na fechadura Ah, do tá. banheiro, né? Mas ela sabia também. Isso, quando ele ia me fazer visita na cama, passar a mão e voltava para a cama correndo. Porque eu acordei ela falando, o que você está fazendo aí? E nada. Então, ela aceitou ele novamente para dentro de casa. Ô, Regina, qual que foi a consequência disso pra sua vida, assim, na infância e na adolescência? O que você se tornou ali? Eu me tornei uma adolescente rebelde, sem amor pelas pessoas. Eu não tinha uma identidade de adolescente. Eu saía até escondida da minha mãe. Eu não falava para ela os lugares onde eu ia. Por exemplo, eu ia num aniversário, numa festa. Eu não tinha nem prazer mais de querer respeitar ela. Eu não tinha. Eu comecei a ter amizade que me influenciaram a usar cigarro. Uhum. Mesmo que eu não gostasse, eu nunca gostei, mas eu fumava o cigarro, mas era por causa de tudo que eu estava sentindo dentro de mim. Uma forma de distração. Distração. Você já tinha uma ansiedade, né? Eu já tinha uma... na verdade, eu Ansiedade. tinha uma tristeza dentro de mim. Tristeza. E eu não tinha um relacionamento fácil assim com os colegas, né, na adolescência, porque eu tinha medo de ser tocada, de um rapaz, de avançar, por exemplo, me dar um beijo e de repente avançar, mas é por causa do trauma. Uhum. Então eu afastava todos eles de mim. Natural. Eu afastava eles Sim. por causa disso. Sim. E daí você foi crescendo e na Exato. escola, você tinha problema na escola? Na escola, sim, eu perseguia muito as colegas. Eu queria estar sempre humilhando, né? Eu sentava atrás, eu queria estar sempre chamando atenção. Mas eu chamava atenção muito na escola porque eu sabia que eu tinha que voltar para casa. Então eu não tinha umas notas boas. A minha mãe não tem leitura, então se eu tinha um recado para dar para ela sobre a professora, do boletim, ou de alguma coisa que eu tinha feito na escola, eu tinha que ler para ela. Muitas vezes eu rasgava, não chegava nem até as mãos dela. Então eu sempre me senti sozinha na adolescência, muito sozinha. Então eu tinha na mente assim que eu nunca iria casar. Eu não vou casar. Eu nem tanto vou casar, eu falava na adolescência já, como também eu falava que eu nunca ia me relacionar com homem, mas sim com mulher. Pronto, porque daí a visão masculina pra você já era totalmente negativa, né? Exato. 100% negativa. A experiência com o homem pra você Isso. foi totalmente ruim. Não tinha como, né? Você Exatamente. Eu tinha muito amar isso. homens, né? Exato. Eu tinha muito isso na adolescência de pensar, ou eu ia morar sozinha, se um dia eu saísse da casa da minha mãe, ou ia me envolver com mulher, mas homem não ia tocar em mim. Meu Deus. Homem não ia tocar. Eu não ia me relacionar com homem. Porque muito nova, e já tinha passado por tudo aquilo. O que futuramente, o que um homem não poderia me fazer mais? Sim, sim. Eu tinha isso em mente. E como que começou essa questão da depressão que você falou, que você teve? Foi com que idade? Foi com 23 anos. Com 23. Eu já estava casada. grande. Porque eu casei com 17 anos. Ah, você casou com 17. E isso porque Como que você conseguiu casar? Porque você falou que não gostava de homem. E aí, como que foi? o meu irmão, ele sempre teve uma amizade com uma pessoa que, inclusive, o meu padrasto era a única pessoa que ele aceitava entrar dentro de casa. Ele era esse amigo do meu irmão, que ele era tempo de colégio. Eles se conheceram na escola, né? Na época do colégio. E ele entrava dentro de casa. Esse rapaz era o único homem que entrava dentro de casa. Super muito respeitador. Inclusive, meu padrasto até achava ele muito respeitador. Gostava da presença dele. Uhum. Então, eu não imaginaria que aquele colega do meu amigo, na verdade eles eram amigos mesmo, né? Do meu irmão, se tornaria meu marido.
Com 15 anos a gente começou a namorar. Com 15 anos a gente namorou por 2 anos. E casamos com... Eu casei com 17 anos, ele com 21. E aí foi quando... Você tá atual hoje? É, É ele. Ah, que bom. vamos fazer quase 30 anos Já de começou, casados. já começou a parte boa. É, Então, quase 30 anos. então você casou com ele, Casei com ele. Namorei, casei, aí você saiu, saí de casa. saiu de Só casa. que quando eu saí de casa, eu com 17 anos, e minha mãe separou do meu padrasto, eu já tinha 13 anos. Mas eu já estava me defendendo. Eu já não fiquei tão feliz porque estava separando. Ele já não tocava mais em mim, porque a gente estava em luta corporal. Você estava grande, Já né? estava grande. Sim, sim. E o meu irmão também, ele adquiriu uma certa idade, 17, 18 anos, que toda vez que ele ia me agredir, eu gritava ao meu irmão. Meu irmão ligava, e na época era o orelhão. Então eu corria para a rua para falar para ele, volta para casa, porque nosso padrasto está batendo na nossa mãe, ele está batendo na gente. Então ele saía do trabalho para tomar o facão dele. Uhum. Ele queria pegar o facão para bater na gente. Entendi. Então já estavam todos grandes aí já. Ah, então assim, a separação na época, quando ela separou, para mim já não fez mais efeito. Já estava já Como que grande. foi pra você aceitar ali uma figura masculina? Eu acredito porque o meu esposo, ele sempre foi muito carinhoso. Então eu comecei a ter um olhar diferente. Ele foi muito respeitador. Eu acredito que ele me ganhou pelo respeito que ele tinha. Entendi. E ainda ele sendo amigo do meu irmão, ele nunca faltou com respeito comigo. Ele sempre conversou, sempre me deu conselhos. Conselhos bons para mim. Então eu comecei a ter um olhar diferente por ele. E, no Entendi. entanto, foi eu que pedi ele namoro. Foi eu que pedi. Eu vi ele tão assim, como um respeitador, como uma pessoa que seria para mim uma proteção, que ele... A minha mãe mesmo falou uma vez que ele estava escolhendo feijão para minha mãe, que ela, por que você não casa com ele? Seria uma boa pessoa para você casar, né? E ela, sem querer, ela profetizou, né? Na minha vida, Sim. sem ela querer. Graças a Deus que você escolheu a pessoa certa, né? Graças a Deus que o Senhor colocou a pessoa certa. O Senhor colocou. Graças Eu a creio Deus. que foi Deus que colocou. Graças. Porque, infelizmente, a gente vê históricos de mulheres que, por conta do passado, né? Disso que passou, acaba também casando com um abusador, ou acaba Exato. passando, né? Da mãe para filha. Isso. Então a gente já vê Deus intervindo aí na sua vida, né? Exato. Tendo esse E cuidado com você. graças a Deus também que não foi mais profundo, que eu não fiquei grávida. Porque hoje a gente tem relatos de Isso é crianças, verdade. adolescentes, que É verdade. o abusador engravidou. É verdade. Olha o trauma que gera Meu Deus. numa adolescência, numa infância. Olha o perigo. O perigo gerar Verdade. pelo estupro, por um abuso. Verdade. Verdade. Então, seu marido te conquistou Conquistou. pela sinceridade dele, né? Exatamente. E aí a gente se casamos, tivemos nosso primeiro filho, que hoje ele é casado. E aí eu fiz na área da saúde, fui fazer o curso na área da saúde, da enfermagem. E aos 23 anos eu desenvolvi a depressão profunda, porque não foi tratado lá atrás. Eu casei, mas não foi tratado. Por que começou essa depressão? Eu trabalhando, eu comecei a ter tristeza profunda dentro de mim. O que eu já tinha na infância, no período que eu casei, ela tinha sumido até o momento. E aos 23 anos ela retornou muito forte, uma tristeza profunda, e trazia muita memória do meu abuso, do que eu tinha passado. E aí começou minha luta aos 23 anos. Eu comecei a passar em clínica psiquiátrica para tomar medicação para depressão. Mas ela foi se agravando, porque não tinha tratado. Nessa época vocês casaram, vocês não conheciam Cristo Não conhecia. ainda. Não. Meu esposo, ele sempre conviveu mais com, né, porque ele tem uma tia que até hoje ela é evangélica, né? E sempre falou de Deus para ele, né? Eu não tive isso, né? Eu fui criada literalmente num candomblé, em terreiro, né?
no ocultismo. Agora, o meu marido não. Ele tem pessoas na família que são evangélicas e sempre falou desde criança para ele da palavra de Deus. Ele conhecia. Já tinha um conhecimento. Entendi. Então, o Deus que você conhecia era diferente, né? Contado de uma forma diferente. Exato, exatamente. Sim. Era de forma totalmente diferente. Certo. Bom, aí você começa essa depressão, se aprofunda muito, né? Sim. Você falou que foi internado em várias clínicas. Exato. Como que foi isso? Eu comecei a mutilar. Antes de chegar nas clínicas de internações, eu comecei a mutilar porque eu tinha uma angústia muito grande dentro de mim e eu escutava vozes. E as vozes falavam para mim, se mutila para aliviar a sua dor. E é tão forte isso que ela alivia mesmo até o momento. Porque a dor que vocês passou, o trauma que foi vivido foi tudo mais intenso. Então você precisa arrancar um pouco disso. Porque a angústia, ela aperta de uma tal forma, é um vazio tão grande, tão grande. Então quando eu quebrava um copo para mutilar, era prazeroso para mim. Era mesmo? muito bom, era bom se mutilar. Me trazia um alívio no coração. Até o momento da mutilação, trazia um alívio para mim. E aí eu comecei a ter vozes constantes. Não dá para imaginar isso, né? Como uma coisa que te machuca, que traz alívio, né? Não dá para imaginar isso. Exato. Só quem passa é que consegue entender, né? Porque porque eu senti um calor pelos pulsos, pelos braços, né? E é aquele calor que aliviava o meu coração. Porque na hora que eu mutilava, eu sentia dores, mas era prazeroso a dor. Então era Satanás querendo te destruir. Ele queria Era porque eu ouvia vozes. te ver morto, ele queria te matar, tirar sua vida. Exatamente. Eu ouvia vozes de Satanás falar, se joga de frente de um carro, atravessa a rua e não para. E eu fiz isso. E eu fazia isso. A sua família estava desprotegida, tua casa desprotegida, você, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Exato. Você não tinha Jesus, vocês não tinham Jesus, você Não. não tinha Cristo na vida. Nada, zero. Não tinha. Então, assim, totalmente suscetível ao inimigo. Exato. Totalmente ali exposto, aberto ali para Satanás fazer o que ele quiser. Não, minha mãe nunca me levou numa igreja. Eu conheci e neguei na igreja pelo meu marido. Ele começou a me levar na igreja. Minha mãe nunca me levou. Meu Deus. Ela nunca levou os filhos dela para a igreja, nunca. Nenhuma igreja. Então, essas vozes, ela foi tão constante dentro de mim que eu comecei a fazer. Eu comecei a me lançar, me jogar em frente aos carros. Eu atravessava a avenida e não parava para ver o caminhão e passar por cima. Eita. A gente morava numa rodovia, em frente a uma rodovia, e o inimigo falava, o demônio falava dentro de mim, e eu fumava muito, com cigarro na boca. Que eu tinha que atravessar, descer e passa pela estrada, pela rodovia, e deixa o caminhão passar. Nossa. E eu fazia Jesus. isso. Um diabo puro aí. Exatamente. Aí um vizinho gritava, corre que a Regina tá indo pra rodovia. Então sempre tinha alguém que pulava na frente. E nisso você já tinha filhos? Já tinha um filho. o mais velho, que eu tive ele com 17 anos de idade. Ele estava em... Câmera instalada pela mãe da criança flagra o crime. O homem de 41 anos vê que a enteada de 10 está deitada. Ele olha em outro cômodo da casa e disfarça, pegando um objeto na mesa. Confere se não está sendo observado. Logo depois, se aproxima da menina e passa a mão no seio dela. Em seguida, sai. A mãe tem outras 2 filhas, uma de 15 e outra de 18 anos, que são filhas do autor. A mais velha já havia alertado sobre o comportamento do pai. Na época, ninguém acreditou, né, nessa criança e a situação passou batida. Muitos anos depois, a mãe ainda estava desconfiada, por mais que na época ela tenha falado que não acreditava, eu acho que dentro dela ela ficou desconfiada e deixou a câmera gravando. O homem, que não tinha passagens pela polícia, foi preso e durante o depoimento preferiu ficar em silêncio. A gente deu a oportunidade para que ele falasse, ele preferiu não falar nada e foi encaminhado ao sistema prisional. As imagens, junto com todas as oitivas e demais elementos que foram colhidos no inquérito, já são suficientes. As investigações vão ser concluídas nos próximos dias e ele será indiciado pelo estupro de vulnerável. A polícia também vai investigar se ele cometeu os mesmos crimes
contra as outras 2 filhas. Os fatos ocorridos com as irmãs, supostamente ocorridos, aconteceram há muitos anos atrás. Então, a gente vai verificar a viabilidade de instauração de um procedimento criminal próprio para apuração daqueles fatos. O procedimento agora visa a apuração dos fatos ocorridos com a menor de 10 anos. A pena para quem comete o crime de estupro de vulnerável vai de 8 a 15 anos de prisão. Neste caso, como o homem é padrasto da vítima, a pena é um pouco mais elevada, vai de 12 a 22 anos de reclusão. A Polícia Civil pede a atenção das famílias, já que na maioria dos casos o autor faz parte do convívio social das crianças. A maioria dos crimes de violência sexual contra criança e adolescente acontece ou dentro de casa ou com pessoas próximas à família. Então, é muito importante manter um diálogo aberto com a criança, que ela possa contar para alguém, que ela possa ter alguém para confiar. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.